Relatório da nossa reunião, 7 de março de 2016. Aproveitar os senhores vereadores, cumprimentar os nossos colegas, a Comunicação Social, público que está assistir a esta reunião. Primeiro, uma informação que acho que é boa de dar. Nós já somos todos filhos, já foi mãe da Sara. Eu acho que isto deve ser dito, e onde nasce uma criança, deve ser contido pelo dia, neste caso. Não estava a gravar, mas não faz mal. E dar essa informação que eu acho que é motivo de alegria, e aqui um grande beijinho para a Otília, para toda a família e para a Sara também. Ponto 2 que queria dar nota. Temos que iniciar a nossa reunião hoje com o vereador João Silva, certo? João Silva, renunciou ao mandato, ou seja, com a renúncia da vereadora Idália, quem subia era o vereador João Silva. O vereador João Silva renunciou também, e hoje vou dar posse como vereadora efetiva à vereadora Paula Alexandra Machado Sousa Canavarro. Tenho que ler aqui alguma tramitação, portanto, nascida em 20... não é preciso ler? Então se ler, pronto. Então, portanto, verificada a inconformidade, toda a identidade e após ter prestado o juramento legal, tem o juramento para ler, portanto, pode ler o juramento, Sra. Vereadora, e, portanto... Eu, Paula Alexandra Machado Sousa Canavarro, afirmo solenemente, por minha honra, cumprirei com lealdade as funções que agora me são confiadas. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Portanto, a Sra. Vereadora Paula Canavarro está como vereadora efetiva do nosso Executivo. Já-lhe a melhor sorte à frente e neste cargo, já vinha desempenhando algumas vezes em substituição de outros vereadores. De seguida, também a vereadora Otília solicitou, por via da maternidade, a suspensão de mandato por seis meses. E, portanto, eu tenho que solicitar aos senhores vereadores autorização para que, neste ponto, procedermos à apreciação e votação do pedido de suspensão de mandato apresentado pela vereadora Otília Margarida Jacinto Torres, para permitir que o membro substituto presente na sala, o vereador Celso Brás, possa também participar no presentes da ordem do dia e na apreciação e votação de todos os assuntos constantes da presente ordem de trabalho, com que o Executivo Municipal, por unanimidade... Já estou aqui a partir do princípio, já estava a ler. Já estava a ler. Portanto, coloco a votação, porque se não o fizermos, o vereador só poderia entrar no período da ordem do dia. Acho que faz todo sentido participar também no presente da ordem do dia. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Portanto, bate certo a ata. Aprovado por unanimidade a introdução deste ponto e, portanto, e também aprovado por unanimidade a votação para que o vereador possa já estar presente no presente da ordem do dia. Portanto, penso que estas tramitações legais estão feitas. Agradecer, portanto, à senhora vereadora. Oi, olha, desculpa. Caiu para aqui toda... Isto agora seria a tomada formal e o beijinho. Felicidades, muito bem-vinda. Ele já vem cá ligar isto, peço desculpa, pronto, isto que eu... Vamos então entrar no período antes da ordem do dia, que é dos senhores vereadores que quer usar a palavra, o vereador Celso, portanto, nós também queremos, vereador, portanto, temos uma hora, peço... Sim. Muito bem. Vereador Celso... É o vereador António Carmo? Então peço desculpa. Não, então, muito bem. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, caríssimo público, senhoras funcionárias, senhores jornalistas, boas tardes. Bom, começo por desejar a maior sorte, as maiores felicidades à vereadora Paula Canavarro e ao vereador Celso Brás. A vereadora Paula até ao final do mandato, o vereador Celso Brás durante os próximos 5 meses. São bem-vindos a esta equipa, particularmente já fizemos a recepção de boas-vindas e agora em público associar-me
à intervenção do Sr. Presidente da Câmara, portanto, esperar que quer o vereador Celso Brás, quer a vereadora Paula Canavarro, que possam dar os contributos necessários para que a gestão da Câmara seja uma gestão eficiente e eficaz naquilo que todos nós desejamos, que é o desenvolvimento do nosso concelho e o melhor bem-estar para a população, para as pessoas que cá vivem. Sr. Presidente, pedi a palavra para transmitir o seguinte. No final de 2009, assumi nesta Câmara o cargo de vereador, para o qual tinha sido eleito. Recordo que, nessa ocasião, a população do concelho de Santarém, certamente satisfeita com o trabalho da maioria PSD, voltou a dar a vitória ao PSD, dessa vez com uma expressiva maioria. O Partido Socialista ficou, então, com 2 vereadores, eu e o vereador Ludger Mendes. Como candidato, assumi naturalmente o meu lugar de líder da bancada do Partido Socialista. Volvidos 4 anos, o Partido Socialista apresentou Idália Serrão como candidata a Presidente de Câmara. A seu convite, aceitei ser o número 2 dessa lista. Também, naturalmente, como cabeça de lista, Idália Serrão assumiu a sua função de líder da bancada do PS. Entretanto, com o seu pedido de renúncia, assumo hoje o seu lugar nesta bancada socialista. No entanto, e porque o tempo não volta atrás e devemos sempre olhar para o futuro, entendi, pessoalmente, foi uma decisão pessoal, e já o transmiti em reunião na sede do Partido Socialista, manifestar a minha indisponibilidade para assumir novamente a liderança da bancada do Partido Socialista. Portanto, não é um pedido de renúncia, não é disso que se trata. Aqui continuarei. Esta é a minha decisão de continuar a fazer parte da equipa. Não tenho motivos profissionais que me levem a alterar aquela que tem sido a minha decisão de me manter na equipa. Mas não faz sentido que volte agora a preocupar-me com a liderança desta bancada, quando já o tinha feito no passado e mediante circunstâncias que já referi. Pelo menos para mim não faz sentido assumir neste momento esta liderança. O futuro, em termos autárquicos, já não passará por mim. E esta é também uma decisão pessoal. Portanto, eu não estou aqui para o futuro. Este é o meu último mandato e porque nunca tive uma visão egocentrista e também nunca procurei protagonismos. De vez em quando vinham ter comigo. E eu também, como não sou mal educado, não lhes voltava as costas. Mas a verdade é que nunca procurei protagonismos e, portanto, após uma profunda reflexão, propus ao meu colega e vereador Ricardo Segurado que pudesse assumir a liderança desta bancada. Ele faz parte da nova geração de quadros do Partido Socialista. O futuro do PS passará necessariamente por essa nova geração e poderá passar por ele, se assim o entender. Este mandato tem sido para ele um percurso interessante, do ponto de vista da aquisição de experiência, e eu manter-me-ei aqui ao seu lado para o ajudar, tal como os outros colegas, nesta nobre tarefa de liderar os destinos do Partido Socialista neste Executivo. Assim, Sr. Presidente, solicito que os contactos que habitualmente mantém com a liderança do Partido Socialista, até agora, com a vereadora Idália Serrão, tal como no mandato anterior, estabelecia contactos comigo, bem como aos funcionários da autarquia que, sempre que necessitam, fazem o contacto com a liderança da bancada do Partido Socialista. Solicito então que, a partir de agora, esses contactos sejam efetuados com o vereador Ricardo Segurado. Esta alteração não resulta, já agora, Sr. Presidente, permita-me este bocadinho para dizer que esta alteração não resulta da mensagem que o Presidente da Federação do Partido Socialista nos transmitiu através da comunicação social, onde disse que iria desde já trabalhar no sentido de uma alteração na atitude dos vereadores, dos eleitos da Assembleia Municipal e dos membros da Conselhia.
a minha atitude foi e será, até ao final deste meu mandato, uma atitude de respeito, de educação, pese embora, por uma ou outra vez, as intervenções sejam um pouco mais polémicas e acesas, mas penso que tenho conseguido manter respeito e educação por quem desempenha funções de Presidente e de Vereador e assim me manterei nesta nobre função de Vereador da oposição. Ao Sr. Presidente da Federação do PS, apenas direi que não mudarei a minha atitude, até porque não tenho de a mudar, uma vez que não o apoiei e continuarei a não o apoiar. Não me revia na sua liderança e continuarei a não me rever e, por isso, esse recado, para mim, não tem qualquer expressão, uma vez que não altera a minha atitude enquanto vereador. E como até ao momento de início da reunião não recebi nenhum telefonema a desmentir esta intervenção, julguei que seria oportuno poder também aqui mandar esta mensagem. Sr. Presidente, tenho dito. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, vereador Ricardo Segurado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, caras vereadoras, meus caros colaboradores da Câmara Municipal de Santarém, público aqui presente, Srs. jornalistas, duas notas apenas, antes de fazer aqui um conjunto de questões. Em primeiro lugar, saudar, independentemente dos motivos que levam à entrada da vereadora Paula Canavarro e do vereador Celso Pimenta Brás, saudar a sua presença neste órgão do Executivo. A Paula Canavarro, por incrível que possa parecer, face às minhas dimensões físicas, que todos podem perceber e identificar como de alguma volumetria, ela andou comigo ao colo, era eu bebê, e portanto é alguém que me conhece praticamente há 40 anos, eu quase diria que me viu nascer, ela provavelmente lembrar-se-á disso, e por isso uma das coisas boas na política é nós podemos fazer política com quem nós gostamos e de quem somos amigos. E a vida tem-me ensinado, ao longo de 12 anos de vida política ativa, dando a cara pelo Partido Socialista, que, independentemente das vitórias e das derrotas que já estive internamente e externamente, mas fundamentalmente ao nível interno, sempre tive a sorte de ter os meus amigos comigo. E sempre tive a sorte de fazer política, eu diria, em 99% das vezes com aquelas pessoas de que eu gosto. E confesso-vos que, independentemente dos resultados, sejam eles de derrotas ou de vitórias, não há nada melhor do que nós estarmos com aqueles de quem nós gostamos. E de estarmos com aqueles que nós sabemos que gostam de nós. Independentemente de o percurso seja de vitória ou seja de derrota. Mas fundamentalmente porque sejam de comunhão de princípios, de valores, de muita identificação pessoal. Quer com a Paula Canavarro, que ao fim e ao cabo deles os três é quem me conhece há mais anos, quer com o Celso Pimenta Brás, que é das pessoas no Partido Socialista que, tendo estado sempre ao meu lado, é daquelas com quem eu mais discuto. Mas também a nossa amizade é fruto exatamente desses laços que foram sendo criados de uma frontalidade que, por vezes, quase que exageramos, mas, de facto, o Celso, tal como a Paula e tal como o Carmo, apesar do Carmo em algumas alturas ter-se portado mal comigo, isso ficará para um livro que eu um dia escreverei, e ele também me vai ajudar, pelo menos no prefácio, mas o Celso sempre teve essa relação comigo, de total solidariedade, mas de uma enorme frontalidade nas críticas. E se muitas vezes eu me chateei com ele, ele é daquelas pessoas que é mais frontal na sua crítica e por isso também temos uma enorme relação de amizade. O vereador António Carmo informa hoje o órgão executivo de uma posição que, de certa forma, ele vinha construído mentalmente e me informou após a renúncia da vereadora Idália Serrão, e que ele partilhou esta informação na última reunião da Comissão Política. Esta coisa de fazer política em Santarém é 30 mil vezes pior do que fazer política em Lisboa. E há uma coisa que as pessoas não percebem, se calhar nem os de Santarém nem os de Lisboa. Nós em Santarém temos um problema que é grave para quem faz política. E eu quando digo grave é quando se tem alguns princípios, que é nós conhecemos. A Inês Barroso, por exemplo, foi a minha treinadora de basquetebol e, por isso, é alguém que, obviamente, quando às vezes eu tenho que ter aqui algumas intervenções que vão dirigidas a áreas que a Inês Barroso tutela, eu não as faço... são coisas que nos custam. Mesmo o próprio Luís Farinha, a própria vereadora Susana Pita Soares, são pessoas que eu reconheço há poucos anos, mas são pessoas que eu tenho o máximo respeito, máxima simpatia, roça a amizade naquilo que é o sentido mais estrito da amizade.
Porque não é fácil, nós temos reuniões e participações em reuniões de Câmara, Assembleias Municipais e outros eventos, e o Presidente de Câmara fica forçosamente para o fim, e já explicarei porquê. É muito difícil fazer isto em Santarém. Porque nós cruzamos diariamente na rua, nós cruzamos muitas vezes acompanhados dos nossos cônjuges, dos filhos, e, portanto, tem que haver sempre muita cautela, e eu tenho-me pautado, e espero nunca desviar-me dessa linha, sobre a forma como nós relacionamos aqui. Aliás, houve uma altura que houve um despique mais aceso entre o Sr. Presidente e a vereadora Idália Serrão. Algumas pessoas no Parlamento disseram: então, mas tu és a ONU daquelas reuniões de Câmara, porque na altura apareceu num jornal que ao fim e ao cabo eu tinha quase apelado a haver alguma contenção verbal. Mas de facto eu tenho total noção de que nós, para já, nós estamos aqui de passagem. Eu não sou vereador, nem me sinto vereador. Eu estou vereador. Poderei estar depois de 2017, poderei não estar, não me preocupa, mas apenas estou. E por isso, enquanto aqui estiver, não quero, e não será certamente uma passagem por um cargo, dure ele o tempo que durar, que porá em causa relações que me fará desviar daquele que é o meu caminho de vida e do meu caminho que foi a minha educação. O Sr. Presidente fica para o fim porque eu conheço o Presidente Ricardo Gonçalves há demasiados anos. E este demasiados é entre aspas, como é óbvio. Nós conhecemos, tinha ele um cabelo, fazia lembrar o Fernando Conte e os seus tempos áureos, e, portanto, há pessoas que não compreendem como é que é possível alguém que é Presidente de Câmara e um vereador do Partido Socialista que até possam quase ser amigos. E este, quando é quase, obviamente, porque nós não somos amigos de visitas de casa e nada disso se pareça. Mas, independentemente das medidas que o atual Presidente da Câmara já tenha tomado e das quais eu discordo e discordo frontalmente, quer enquanto vereador, eu jamais permiti, tivemos ali um momento de alguma tensão na nossa relação pessoal, até se calhar por algum mal atendido, já enquanto nas funções políticas, mas de facto eu nunca tive qualquer propósito e nem terei nunca qualquer propósito. Para mim a relação política existe nesta sala, existe lá fora, mas nunca ultrapassa os limites da educação, da boa-fé, da solidariedade. Solidariedade temos que ter entre todos aqueles que fazem parte de um órgão como é a Câmara Municipal de Santarém. Solidariedade não só àqueles que têm responsabilidade maior, que como eu costumo dizer, são os calabitantes, e esses são os meus responsáveis. E por isso eu muitas vezes me chateio, e chateio muitos camaradas meus, porque acham que isto resolve tudo muito facilmente, porque sendo de fora as visões são muito mais facilitadas e mais facilitistas na resolução dos problemas. Agora, quem aqui nasceu, como é o meu caso, quem vive aqui há 40 anos, as coisas não são tão fáceis muitas vezes, porque há um apego, há um conhecimento de causa, há 40 anos de passar por estas ruas, por estas calçadas, de vivência total, e por isso as coisas muitas vezes complicam-se, e por isso é que às vezes, se nós não nos conhecêssemos, ou fôssemos membros de um órgão, de uma grande metrópole, de uma grande cidade, em que desvíamos só nas reuniões e mais nada, que nunca nos cruzávamos, nem nada disso, a forma de fazer oposição poderia ser outra. Mas infelizmente ou felizmente, nós acabamos por conhecer todos uns aos outros. E por isso, Sr. Presidente, quero informá-lo que enquanto, o nome não existe obviamente, mas enquanto coordenador dos vereadores do PS, contará sempre comigo com a mesma postura com que o senhor sempre contou enquanto simples vereador, sem responsabilidade ao nível da representatividade dos 4 vereadores. E tal como eu sempre lhe disse, e já lhe dizia, quando o governo deste país era do PSD-CDS, agora que é um governo do Partido Socialista, contará, obviamente, e de forma ainda mais reforçada, uma vez que, para além dos laços partidários que me ligam a este governo, há também, em alguns casos, em algumas circunstâncias, laços de conhecimento pessoal e, em alguns casos, até de amizade. E, por isso, Sr. Presidente, conta comigo, conta com os vereadores do PS para aquilo que é a necessidade, muitas vezes, de resolução de problemas junto do Governo Central. Indo em contra àqueles que são os pontos da minha intervenção neste período antes da ordem do dia, Sr. Presidente, eu aqui há 2 meses, mês e meio, talvez um mês e meio atrás, eu trouxe aqui a questão das instalações de DRAP-LVT e da sua localização. Disse-o à data que tinha tido conhecimento que estaria para breve, ou haveria uma perspectiva, ou melhor, haveria uma disponibilidade por parte da DRAP-LVT em se instalar na Escola Prática de Cavalaria, sabendo eu das instalações que a DRAP-LVT hoje ocupa aqui próximo da cidade, sabendo eu também
que existem, as instalações da Fonte Boa, de Biniave, foram objeto de intervenções ao longo dos últimos anos, de valorização daquele espaço, e que é um espaço que existe, ou existia da parte do anterior governo, a vontade em criar, não sei se uma cidade, se um polo relevante ao nível do agrocluster. Sinceramente, não sei dizer neste momento se esse projeto se mantém ou não como visão do atual governo, mas não é a questão mais relevante que aqui trago. A questão que trago é apenas e só saber neste momento qual é a visão do Sr. Presidente da Câmara. Ou seja, considerando que estamos a falar de 3 passos, qual é aquele que o Sr. Presidente da Câmara considera e acha que é mais útil para o Conselho e para a valorização do Conselho e também, mais a montante, da própria atuação da Direção Regional da Agricultura, saber, Sr. Presidente, qual é a sua visão para as instalações da DRAP-LVT. Independentemente daquilo que já saiu na comunicação social, eu gostava que o Sr. Presidente da Câmara partilhasse aqui connosco. Depois, trazer também uma questão relativa à iluminação. Iluminação ao nível da zona exterior ao pavilhão e ao campo de rugby da Escola Prática de Cavalaria. Quer na zona do pavilhão, quer na zona do campo de rugby, há enormes clareiras ao contrário. Ou seja, há enormes zonas onde não há qualquer iluminação. Fundamentalmente, em frente à entrada para o pavilhão, há um holofote que está, eu nunca ouvi ligado. Está lá colocado, mas nunca ouvi ligado. E, portanto, Sr. Presidente, saber se aquele holofote está desligado propositadamente, se não está, se há alguma lâmpada que está fundida, porque, de facto, está numa zona perigosa em que aquela descida não tem qualquer iluminação pública e também, se calhar, não haveria essa necessidade até para não existir uma maior despesa por parte da autarquia junto à EDP, mas fundamentalmente naquela zona que é mais utilizada e mais sujeita a pessoas a deslocarem-se às viaturas e a circularem na zona do pavilhão e em direção ao campo de rugby. Sr. Presidente, eu acho que era importante tentar ver se era possível aumentar a iluminação naquela área e por isso deixava-lhe essa nota, não só para o holofote estar desligado ou que a lâmpada está fundida, mas também para que pudesse existir um reforço dessa mesma iluminação. E sobre a questão da iluminação, é algo que muitas vezes nos é comunicado e que acontece quase sempre nesta altura em que há alteração dos períodos de iluminação natural, era a necessidade de serem revistas a hora de ser ligada à iluminação na zona de Val de Estacas e de São Domingos. Portanto, ao longo destes últimos 15 dias recebi vários alertas nesse sentido, da parte de pessoas quer de São Domingos, quer de Val de Estacas, e, portanto, transmitia esta situação da necessidade de ser corrigido o horário de ligação da iluminação pública. Depois, Sr. Presidente, passear ao sábado no centro histórico faz com que muitas vezes ouçamos queixas, mais do que saudações do sentido positivo da atuação da autarquia. E isso não me deixa minimamente satisfeito por ouvir queixas, porque eu acho que todos nós queremos, fundamentalmente, é que este município possa evoluir, possa crescer e possa ser cada vez mais atrativo, nos vários sentidos. E uma questão que me tem sido colocada muitas vezes ao nível do centro histórico, por exemplo, Sr. Presidente, é para além da necessidade contínua da recolha de lixo, é também as horas dessa recolha de lixo no centro histórico. E tem havido, se calhar, alguns, são 3 pessoas, que ao fim e ao cabo que conheço e são residentes no centro histórico, que me dizem que não se percebe porque é que as recolhas no centro histórico ocorrem de madrugada. Não sei se de facto, se é sempre assim ou não, mas tenho tido essa queixa de a questão da hora da recolha do lixo no centro histórico e por isso deixava também este alerta. Sr. Presidente, em 2013, se a memória não falha, o Sr. Presidente, numa reunião e que foi tornado público com os bombeiros municipais, teria sido adiantada a possibilidade do Corpo de Bombeiros Municipais passar a Corpo de Sapadores. E, portanto, Sr. Presidente, eu gostava de saber se esta eventual promessa, que eu não sei se chegou a ser traduzida ou não em promessa, se foi apenas para o período eleitoral, ou se, de facto, o Sr. Presidente tem uma intenção clara de transformar os bombeiros municipais de Santarém em bombeiros sapadores. E se tem, de facto, essa intenção clara, eu tenho que perguntar para quando. Depois, Sr. Presidente, só dar aqui uma nota, e às vezes estas coisas acontecem por desconhecimento, e eu não tenho, como já lhe disse,
qualquer prazer em que a Câmara também seja envolvida em dívidas quando ela não é responsável por essas dívidas. E falo na questão das AECs. As AECs que agora foram tornadas públicas, as dívidas relativas ao período de setembro e dezembro, eram e são de facto uma responsabilidade do Ministério da Educação, fruto de alterações legais que ocorreram nestes anos mais recentes, sendo certo, durante um período de tempo largo, e eu cheguei a trazer, não me lembro se já aqui ao órgão executivo, mas na Assembleia Municipal, a Câmara também foi devedora à anterior empresa que fazia os serviços da AECs. E se sobre esta nova empresa não há ónus pelas dívidas à autarquia, e esse ónus é apenas e só do Ministério da Educação, e de acordo com o que foi transmitido, foram pagos os meses de setembro a dezembro e os meses de janeiro e fevereiro disseram que seriam pagos nos primeiros 15 dias do mês de março. Espero que, de facto, sejam concretizados esse pagamento. Mas teria de saber, Sr. Presidente, se chegaram a ser pagas a totalidade dos montantes em dívida à anterior empresa que prestou os serviços das AECs e que, na altura, a devedora era a Câmara Municipal de Santarém. Gostaria que o Sr. Presidente desse nota dessa mesma matéria. Estou quase a terminar. Duas notas finais. A primeira é que nós... Diga? É que nós continuamos a aguardar pelo relatório e contas relativo apenas e só ao Festival da Gastronomia. Eu já trouxe isso, o vereador não tenho, mas eu dou-lhe isso no final da reunião. Ok. Então, muito bem. E depois, mesmo para concluir, eu não vou citar nomes, não tenho que pronunciar sobre resultados eleitorais nem no PSD nem no PS. Os militantes são livres de escolher como bem entendem. E eu só vou tentar colocar uma questão que foi transmitida por militantes do Partido Socialista e vou fazer esta abordagem não utilizando nomes de pessoas da Câmara Municipal de Santarém. E eu aceitarei a resposta do Sr. Presidente como boa, seja ela qual for. E eu só quero questionar se existiram pessoas dos gabinetes do Presidente ou dos seus vereadores que estiveram ou não de férias na semana passada, ou que estiveram algum dia em gozo de férias. Porque foi-me referido que alguns membros dos gabinetes do Presidente e dos seus vereadores tinham andado a fazer um trabalho que é totalmente político, e a crítica não vem a isso, junto de algumas freguesias rurais, e por isso eu não quero, como lhe disse, não quero qualquer envolvimento naquela que foi a disputa do vosso partido. Eu apenas quero saber, ao fim e ao cabo, se essas pessoas dos gabinetes estiveram a fazer isso dentro do seu horário de trabalho ou não. É apenas isso que eu quero saber. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Vereadora Paula Canavarro. Sr. Presidente, caros colegas, caríssimos funcionários, público, jornalistas aqui presentes, começo por agradecer as palavras de acolhimento e de carinho que todos me dirigiram. Tal como o Ricardo Segurado referiu, também eu tenho ligações pessoais a todos vós. Andei com ele ao colo, efetivamente. Fui professora do Sr. Presidente na Escola Ginestal Machado, por incrível que pareça, pai no 10º ano, não foi? Fui colega da Inês e amiga há longos anos. O Luís Farinha também, já. Portanto, isto é como o Ricardo diz, é mais difícil fazer política aqui que fazer política em Lisboa, sem qualquer margem para dúvidas. Estarei aqui de corpo e alma, como estive até então, em substituições ocasionais. É com grande orgulho que venho. Como toda a gente sabe, minha mãe fez parte desta casa enquanto vereadora também, uma das primeiras vereadoras de mulher. Portanto, é com grande orgulho que lhe sigo as pisadas. E contarão comigo, assim como com os meus colegas, para dar o melhor contributo à nossa cidade e para melhorar a nossa cidade a todos os níveis. E agora passo aos pontos de ordem que gostava de questionar, Sr. Presidente, relativamente ao presídio, se está a ser ou não paga alguma quantia, e se não está, que nós achamos que não, saber qual é a negociação que está em curso ou o que é que está em conversações neste momento relativamente a esse assunto. Queríamos também um ponto de situação sobre os estudos efetuados sobre a integração das águas de Santarém nas águas do Rio Atejo. Obrigado.
Obrigado. Vereador Celso Brás. Ora, boa tarde a todos os presentes. Vou tentar ser curto. Uma das questões que eu queria, ou ponto de situação que eu gostava de saber, é em relação às obras, às supostas obras da esplanada do Moinho de Falo. Quem circulou neste fim de semana ali na zona do Moinho de Falo, aquelas escadas de acesso da rua de uma cota inferior para o hotel ainda apresentam algum perigo para crianças ou jovens que andem ali a brincar. Percebe-se que foram retirados alguns vidros do moinho, aqueles vidros que cobrem a fachada, mas está realmente um perigo aqueles ferros de armação, corrimões que as pessoas se seguram para atravessar de um lado para o outro, e se era a intenção de vedar aquela passagem, quanto a mim não está corretamente vedada, terá que ter outro tipo de segurança, que não aquela que está lá presente, e portanto gostava de saber um ponto de situação e até que ponto a Câmara tem responsabilidade naquilo que está a acontecer lá. Um segundo ponto tem a ver com o trânsito, e no âmbito do trânsito eu gostaria de fazer, digamos, fazer uma proposta, ou deixar aos serviços técnicos da Câmara que analisem estas três situações que eu vou referir, que acho que podem ser melhoradas, mas gostaria que os serviços técnicos fizessem essa análise e portanto, propusessem algo diferente daquilo que está, que eu acho que poderá ser melhorado. Uma diz respeito à rua em frente ao Hospital da CUF, que tem 2 sentidos. Eu esta semana tive a possibilidade de lá estar e por pouco não via uma pessoa a ser atropelada face ao trânsito descendente, porque aquilo com viaturas ou carros estacionados de um lado, não se cruzam 2 viaturas, portanto, em sentido contrário. E, portanto, que fosse equacionado eventualmente o sentido único de subida, e uma vez que há a possibilidade de descer pela outra rua, paralela nas traseiras do Hospital da CUF. E porque aquilo como está é realmente um perigo e 2 carros não se cruzam, e, portanto, que fosse analisado isso em termos técnicos sobre essa possibilidade de melhoria. Uma outra situação tem a ver com o Centro de Saúde, daqui do Planalto. Também no Centro de Saúde, aqui no Planalto, quando existe estacionamento dos 2 lados, nos diferentes sentidos, 2 carros não se cruzam, então quando é um... Centro de Saúde Planalto, sim. Então quando vem um autocarro, que é regular, tem que haver sempre paragem. Eu sugeria qualquer coisa como a possibilidade de estacionar só num dos sentidos, e em que o outro sentido fosse retirada a possibilidade de estacionar, possibilitando com alguma segurança o cruzamento de viaturas. Mas será outra situação para os serviços analisarem, para poder melhorar a qualidade de circulação naquele ponto da cidade. Por último, relativamente ao trânsito, e face na Avenida dos Forcados Amadores de Santarém, portanto, ali quem vira para a Rua Padre João Rodrigues Ribeiro, há uma passadeira. Aí nessa avenida existem, se não me engano, 2 postos de iluminação pública que à noite têm estado sem iluminação, o que vem agravar o problema dessa passadeira. Essa passadeira apresenta algum perigo até de visibilidade à noite. E o que eu sugeria era que a passadeira, antes, quem desce à Avenida Forcados Amadores de Santarém, quem vira para a Rua Padre João Rodrigues Ribeiro, ali para o Centro Escolar, ali onde está uma lavandaria nova, exatamente, e que fosse aferida a possibilidade de colocar lá aquelas iluminaçõezinhas refletoras na passadeira. Só isso eu acho que já melhorava bastante, porque passam ali carros a grande velocidade e as lombas não são por si suficientes. Essas seriam as minhas questões relacionadas com o trânsito. Ou sugestões, e que fosse analisado para que pudesse dignificar melhor a circulação nessas áreas da cidade. Por último, passando a outro assunto, que é o lixo, eu tenho visto algumas vezes as viaturas, aquela viatura aspiradora a passar junto ao Lancil, com alguma limpeza nessas áreas, mas a limpeza entre as viaturas estacionadas não ocorre. E quando nós vemos uns 4 ou 5 viaturas saídas do lugar, o lixo, acreditem que em várias situações da cidade é muito. E, portanto, era que, para além dessa viatura, fossem limpas também o espaço entre as viaturas estacionadas.
Uma questão que eu ainda estou a aguardar há algum tempo é a questão do número de proprietários do centro histórico que já foram, portanto, contactados para fazerem a conservação dos seus edifícios, que até hoje ainda não obtive a resposta. E por fim, e é só. Este é o último assunto. Muito obrigado. Muito obrigado. Vereador Jorge. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, estimado público, comunicação social, Srs. Funcionários da autarquia, todos boa tarde. Antes de mais também registar e dar as boas-vindas agora numa situação mais efetiva a estes novos vereadores, à Paula e ao Celso, sejam bem-vindos e desejar um bom trabalho em prol da nossa cidade, do nosso concelho. Relativamente a alguns pontos que tenho aqui, começar pela questão do mercado quinzenal, dizer que neste mercado quinzenal, como é de todos nós sabido e do conhecimento, que foi criado um espaço próprio para a realização deste mercado e tive conhecimento, através de algumas pessoas, de que o mercado que estava previsto para este domingo, dia 13 de março, não se vai realizar. Desejava saber qual é o motivo, se será ou não derivado às festas da cidade, se é derivado à questão das festas da cidade, porque as festas, o seu início está previsto para o local a 16 de março, daí colocar a questão se realmente se justifica ou não esta situação de não haver este mercado quinzenal, nomeadamente neste domingo. Por outro lado, como é sabido, criam-se hábitos nas pessoas, o mercado é quinzenal, e se de facto já é ou não do conhecimento público e se está previsto ou não a fixação de editais, era realmente estas as preocupações que eu colocava aqui relativamente ao mercado quinzenal. Um outro aspecto que alertava, não sei se é do vosso conhecimento, Sr. Presidente, mas que tem a ver com a estrada do campo entre a Ribeira de Santarém e Val de Figueira. Esta estrada, de facto, é bastante movimentada, muitas pessoas passam, muitos automobilistas passam por esta estrada e, de facto, acentua-se ali, neste pavimento, já alguns buracos bastante profundos, acentuados, e que, de facto, era bom alertar para ver esta situação, assim como, em algumas bermas, nomeadamente quando chove, há bermas bastante alagadas, com bastante água e coloca em perigo os automobilistas que por ali passam e, de facto, fazia aqui o alerta para que tivesse sido em conta esta situação e uma possível breve conservação desta situação. Uma outra questão que trazia aqui, que tem a ver com passadeiras, e neste caso concreto, como é do conhecimento também público, existem vários problemas na nossa cidade em que há dificuldades em acessos nas suas locações por pessoas com mobilidade reduzida e com deficiência, e queria dar aqui um exemplo concreto que se trata com uma passadeira na rua Pedro Santarém, junto à loja de Cidadão. Esta passadeira, de facto, estranha-se como é que ela foi, assim como outras, existem muitas passadeiras que não estão devidamente colocadas, estão por vezes muito juntas em cima dos cruzamentos, por vezes muito em cima das curvas, e a questão que se coloca aqui nesta passadeira é que se quem conhece, quem passar por lá, vê que ela vai embocar num pilar, vai mesmo sair direto a um pilar. Ou seja, a questão que se coloca aqui é, em alguma pessoa invisual, que vai na passadeira, chega ao passeio e encontra o pilar em frente. De facto, o pilar do edifício. De facto, esta passadeira, quando foi projetada e quando foi feita, devia ter sido feita ali com algum cuidado e não ter acontecido isto, porque realmente é de lamentar esta situação da forma como ela está ali colocada. Depois, junto a essa passadeira também, por baixo das arcadas, há ali um desnível, como também é de todos nós conhecimento, mesmo junto ali ao início daquelas arcadas na rua Pedro Santarém, junto à loja de Cidadão, em que o piso é escorregadio. E basta haver ali uma chuva em que realmente se torna bastante perigoso aquela passagem, havendo já por vezes
haver ali pessoas que caem, não aconteceu nenhum problema maior, infelizmente, porque não aconteceu, mas de facto é um alerta para que fosse chamada a atenção, sabendo que aquilo é particular, não é da responsabilidade da autarquia, mas a autarquia também tem responsabilidades pelos cidadãos e que de facto houvesse ali algum cuidado em que fosse colocado ali algum antiderrapante naquele desnível debaixo das arcadas, e era esta a situação que pretendia aqui deixar registado para que se pudesse ultrapassar. Muito obrigado. Vereadora Susana Pita Soares. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras vereadores, senhores vereadores, caríssimas colaboradoras da autarquia, ilustres jornalistas, ilustre público, uma nota muito breve para saudar vivamente a doutora Paula Canavarro. É um gosto poder tê-la entre nós, tenho certeza, contribuirá para a elevação da política, para o desenvolvimento da nossa cidade, para o desenvolvimento do nosso concelho. Tenho certeza saberá fazer críticas construtivas em prol de um trabalho comum e de desenvolvimento do concelho. Bem-vinda. Ao vereador Celso, que já não é novo nestas andanças, é sempre um prazer tê-lo aqui, com a pertinência das observações que faz, que naturalmente fazem-nos a todos fazer melhor. Posto isto, apenas dizer que acolhemos hoje, esta manhã, a primeira família de cidadãos refugiados que chegaram a Santarém. Neste momento já estarão a ser instalados na casa que tínhamos preparado para os acolher. Agradecer à equipa de voluntariado que muito generosamente se juntou à equipa da Câmara Municipal, à Divisão da Ação Social e Saúde, para nos arranjos finais no que toca a ter conforto nas casas, neste caso na habitação, que esta família composta por um cidadão adulto, acompanhado de 4 crianças menores, 2 jovens, a mais velha com 16 anos, o mais novo, creio que com 6 anos, estarão neste momento já alojados, almoçaram em Santarém, tiveram já a oportunidade, acompanhei-os esta manhã numa primeira visita pelo nosso centro histórico, e portanto tem que ficar aqui uma nota de agradecimento, quer a toda a equipa que trabalhou ao longo destes meses para que pudéssemos acolher dignamente, tendo criadas as condições para que estes cidadãos possam ser integrados, quer naturalmente à população, aos voluntários e a todos aqueles que se juntaram a nós nesta causa. Por último, e não tomando muito mais tempo, amanhã celebra-se o Dia Internacional da Mulher. Como é do vosso conhecimento, o município inaugura no Palácio do Landau a exposição Mulheres Pintoras e Mulheres Pintadas, e gostaria naturalmente de poder contar com a presença dos senhores vereadores. É tudo, Sr. Presidente. Muito obrigada. Vereador Luís Farinha. Inês. É verdade. Muito boa tarde, Sr. Presidente, caríssimos vereadores, caros colaboradores, comunicação social, público, boa tarde a todos. Obviamente que as minhas primeiras palavras vão para agora a Sra. Vereadora Paula Canavarro. É efetivamente um gosto recebê-la nesta casa e sentirmos que estamos todos a trabalhar com o mesmo intuito de nos alertarmos uns aos outros e perspectivarmos uma melhor qualidade de vida para os cidadãos do nosso concelho. E, portanto, sei com certeza que vai dar todo este contributo de uma forma empenhada, como sempre o tem feito ao longo da sua vida, e, portanto, registar que é com imenso agrado que está entre nós e desejar-lhe, obviamente, um excelente mandato. Sr. Vereador Celso, também uma palavra para si, obviamente que agora já numa posição de efetivo, enquanto a nossa vereadora mamã estiver ausente, desejar-lhe, obviamente, um excelente trabalho durante os meses que integra este Executivo como vereador, obviamente. Deixar também uma palavra ao Sr. Vereador
quer António Carmo, pela sua informação, pela forma leal e cordial com que aqui nos informou que não vai assegurar a liderança do PS nesta oposição, e apresentando os seus motivos e remetendo para o Sr. Vereador Ricardo Segurado essa função, a quem eu também não posso deixar de expressar os maiores sucessos do ponto de vista da execução e da missão desta nova função na bancada do PS neste Executivo Municipal. Portanto, a todos, bom trabalho. Gostaria de salientar 3 ou 4 aspectos. O primeiro deles diz respeito à exposição que neste momento está patente no Convento de São Francisco, uma exposição que foi inaugurada no passado dia 4 de março e que vai estar patente até 31, até ao final do mês, na qual nós podemos analisar de uma forma muito clara a história do parlamentarismo português em 25 painéis que explicam como nasce a Assembleia da República e como tem sido o seu percurso de história, o que significam as suas estátuas, as suas pinturas, e, portanto, foi a minha que reporta a minha Divisão de Educação e Juventude que apresentou ao Executivo esta oportunidade de podermos trazer ao nosso Conselho esta exposição, também numa vertente de educação e formação dos alunos das nossas escolas, para que todos conheçamos aquela que é a Casa da Cidadania e a Casa de todos nós. Deixar o convite, obviamente, que podemos contar também com a presença do Sr. Vereador Jorge, dos Srs. Deputados e de alguns membros do nosso Conselho, e fazer aqui uma referência também à Comissão das Comemorações Populares do 25 de Abril, que acolheu esta exposição no seu programa de festividades de comemoração da efeméride, passo o pleonasmo, e, portanto, deixar também este agradecimento de que todos juntos conseguimos efetivamente dar uma maior grandiosidade ou uma maior importância àquela que é uma exposição de todos os portugueses. Gostaria ainda de salientar o que breve vão começar as iniciativas, as atividades, os eventos no âmbito das festas de São José de 2016, pese embora estejam agendadas entre 16 e 20 de março. As atividades no campo desportivo vão iniciar-se de imediato a 12 de março e vão prolongar-se até final do mês e, portanto, deixar aqui o desafio, o apelo a que todos possamos ir consultando o portal do desporto, do associativismo desportivo, e que possamos ir acompanhando as diversas iniciativas que vão decorrendo durante o mês de março no campo do associativismo desportivo. Gostaria ainda de, no campo da educação, salientar dentro das festas da cidade, das festas de São José, uma atividade que nos foi proposta pelo Departamento de Educação Pré-Escolar, do agrupamento Alexandre Herculano, e que de imediato acolhemos, ou seja, dia 18 de março, de manhã, a partir das 10, as crianças dos jardins de infância vão circular pelo centro histórico, entregando flores às pessoas, aos transeuntes, aos municípios que vão passando, nas lojas, no comércio local, vão passando, deixando esta mensagem, uma flor com uma quadra alusiva a Santarém e às festas de São José, e vão culminar com uma concentração no Largo do Seminário, onde irão fazer uma peça gigante em flores, que denominamos Santarém em Flor. Portanto, deixar esta palavra de apreço para esta iniciativa e convidar, obviamente, todos a estarem connosco nesta manhã, dia 18 de março. Por último, no âmbito da proteção ambiental, dar nota de que temos mais uma iniciativa no âmbito do projeto Raízes de Sustentabilidade. Nós, municípios, já fizemos a divulgação de que estamos a tentar encontrar forma de criar mais 2 sumidouros de CO2, ou seja, 2 terrenos que possam ter uma dimensão significativa para que neles possamos colocar cerca de 150 pinheiros mansos que irão ter uma ação preponderante na captação do dióxido de carbono da nossa atmosfera. Portanto, a primeira fase deste projeto de Raízes de Sustentabilidade, nós entregamos sobreiros,
76 sobreiros a famílias particulares que individualmente levaram uma ou duas peças e depois houve a colocação dos restantes elementos, cerca de 350 sobreiros, num terreno familiar. Neste caso, estamos agora a lançar o desafio que entre 15 e 31 de março os nossos municípios passem pela Casa do Ambiente e levem para plantar pinheiros mansos para que possamos ir alargando a área deste tipo de árvores no nosso concelho e assim tentarmos diminuir o dióxido de carbono que existe na atmosfera, cumprindo assim o compromisso europeu que o município assumiu relativamente ao Pacto de Autarcas. Portanto, por agora é tudo. Entrego aos senhores vereadores e ao senhor Presidente uma lembrança da Assembleia da República, portanto, uma pequenina Constituição de bolso uma micro-constituição, mas que eu nem com óculos consigo ver, mas eu vou comprar uma lupa seguramente, e também um livrinho sobre o Parlamento. Portanto, deixar aos senhores jornalistas. Já deste também aos jornalistas? Tenho 3 constituições portuguesas. Não, 3 jornalistas. E, se me permitem, gostava de oferecer aos senhores jornalistas presentes também para ficarem com uma lembrança. Não, tem. Está lá mais um foto. Está lá mais um? Susana. 2? Susana, vou botar aqui assim. Susana não se importa. Não. Está aqui, temos que botar mais, está aqui. Estão aqui, querida, obrigada. Está lá também a Mila. Faltam mais 2. Eu tenho Mas vamos avançando. Muito obrigada. Vereador Luís Farinha. Obrigado, Sr. Presidente, senhores vereadores, funcionários do município, público presente, comunicação social, a todos boa tarde. Eu também não posso deixar de começar por felicitar naturalmente os 2 colegas que hoje tomam posse com um vínculo mais definitivo. Isto hoje está a decorrer num ambiente de grande informalidade e proximidade até, e, portanto, eu permito-me dizer que não andei com nenhum ao colo. Não andei. Tens pena? Não, tenho pena, naturalmente. Apesar da idade, não é? Apesar da idade, isso poderia ter acontecido. Mas recordo-me que, em relação à Paula, devemos ter conhecido aí por altura da Feira da Agricultura, em que ambos trabalhávamos, não é? Exatamente. Portanto, já foi há long time. Bom, portanto, desejar as maiores felicidades e fruto também das alterações que aconteceram na vossa bancada, e porque sempre desejamos e esperamos que as alterações sejam para melhor, que possamos naturalmente também ter resultados de um trabalho mais profícuo na defesa do concelho e da cidade. Bom, eu queria apenas dar nota da nossa participação na BTL, que terminou ontem. A BTL realizou-se de 2 a 6 de março. O município esteve presente com um stand no grande espaço da entidade regional do Ribatejo Alentejo, e esteve presente juntamente com 52 municípios. Aliás, dos 58 estiveram 52 presentes. Entre as representações contavam-se também empresários da área do alojamento, do enoturismo, da restauração, animadores turísticos, e de facto foi ali um momento de grande afirmação da região. E portanto eu tive a oportunidade de acompanhar de perto e deu-me particular prazer ver o espírito de união que tem vindo a crescer na nossa região, e portanto julgo que é de facto um bom presságio para aquilo que se perspectiva para o turismo, e sabemos a importância que o turismo tem como fator de desenvolvimento para o país e também para a região e para o nosso concelho em particular. Portanto, não posso deixar de agradecer aos técnicos da entidade de turismo, que foram de facto inexcedíveis e sempre com um entusiasmo muito grande, sobretudo na forma como nos acolheram todos, aos empresários que estiveram presentes e durante os vários dias
houve várias mostras de produtos e, portanto, estiveram presentes também muitos produtores. E uma palavra final, naturalmente, para a equipe do município que nos esteve a representar diariamente e que conseguiu, da melhor forma, defender e promover o nosso concelho. De facto, um destino turístico só se consegue afirmar com a participação de todos e eu acho que na BTL assistimos ali a um grande momento de afirmação. Se o Sr. Presidente me permitir, eu gostava de poder responder a uma questão que o vereador Celso Brás colocou, porque me parece pertinente, tem a ver com a circulação e os conflitos de circulação na rua, que não me recordo o nome, onde está instalado o hospital da CUF. De facto, assim é, há problemas de circulação que são motivados pelo estacionamento. Mas gostaria de dizer, porque esse assunto foi analisado já pelos nossos técnicos, o problema é efetivamente o estacionamento, que naquele caso específico é indevido, porque de facto as pessoas não podem circular, de acordo com as regras de trânsito, dentro das faixas de circulação. E aquilo não tem, de facto, espaço reservado a estacionamento. Aquilo são dois sentidos de trânsito, um ascendente e um descendente. E a verdade é que as pessoas acabam por estacionar ali indevidamente. Esta situação já foi reportada às forças de segurança e, infelizmente, também não conseguem atuar da forma mais eficaz. No entanto, digamos que esta situação continua a ser analisada e não está excluída a hipótese de se colocar, de facto, um único sentido para poder dar resposta às necessidades de estacionamento, que, como sabemos, também não são muitas. Obrigado. Muito obrigado. Vou então dar início às questões colocadas, à resposta. O vereador António Carmo tem que se ausentar por algum tempo da reunião de executivo, já nos tinha dito. Sr. vereador, quero dar nota todo o historial que temos estado aqui ao longo, desde 2009, que me cruzo com o vereador António Carmo nestas reuniões de executivo. Muitas vezes discordámos, também concordámos algumas vezes. Eu costumo brincar, já brinquei isso, que é o Ravanelli aqui, por causa da questão da bola e do futebol, mas quero dizer que muito das vezes que discordámos foi na parte final do mandato e se calhar algumas mais pontuais, porque estávamos em campanha eleitoral e ninguém aqui é inocente e sabemos que quando se aproximam eleições autárquicas que as coisas de alguma maneira tomam outros contornos e propriamente a discussão muitas vezes é muito mais acesa do que era antes disso acontecer. Quero dizer que vamos tomar como seguir as indicações que nos deu. O vereador Ricardo Segurado será contactado sempre que houver alguma necessidade de reuniões e de contactos e, portanto, assim faremos. Portanto, irá continuar por cá, iremos encontrar mais vezes, não irei fazer mais notas nem considerações sobre isso. Eu sobre a vereadora Paula Canavarro, já tinha tido a oportunidade também, não vamos estar aqui hoje neste ambiente, conhecemos há muitos anos e há uma relação familiar entre todas as nossas famílias são amigas, os nossos pais são muito amigos, jogaram a bola durante muitos anos e, portanto, desde sempre conheço e realmente foi a minha professora de Educação Física no meu 11º ano, salvo seja, se não me estou enganado, 11º ano, mas sei que foi num desses anos na Ginestal Machado. E, portanto, há uma questão que é a amizade e, claro, que os pontos de vista são diferentes e isso, em algumas matérias, nas de clube muito próximas, portanto, realmente, sinceramente, a melhor sorte está à frente deste cargo. Sei que algumas vezes não iremos concordar, mas também sei que, como homem tolerante que sou e procuro ser de sempre, que o que é dito, não só pela vereadora Paula, vereador Celso, Ricardo, todos, é com o intuito de melhorar e muitas vezes só temos é que fazer as nossas reflexionar e ver se realmente há uma parte de razão, outra não há, e ver as justificações e contem sempre com isso para nós. E a questão da vereador Celso, também durante 6 meses, já nos conhecemos aqui mais, conheci o vereador Celso, conheci da cidade, quando
estava enquanto Presidente de Junta e algumas reuniões, trabalhava nessa altura na Câmara Municipal de Santarém e enquanto Presidente de Junta tivemos algumas reuniões e, portanto, daí vem um conhecimento mais dentro da política do que propriamente de convivência. O vereador Ricardo Segurado, como tenho dito, conhecemos há muitos anos e temos tido essa relação. Claro que discordamos algumas vezes, mas também, como disse, tolerante como somos, tanto um como outro, sabemos que o que dizemos é pelo bem da cidade e é isso que nós todos procuramos e é isso que nós estamos aqui. Sabemos que é difícil, a questão que disse, eu muitas vezes também o digo, Santarém, não só a cidade, concelho, mas mesmo o próprio distrito, tem características próprias de fazer política, tanto no PS, cheguei uma vez a falar isso com o irmão do vereador Celso, em que as coisas não são fáceis, muitas vezes a ambiência que se cria não só no Concelho de Santarém e do distrito relativamente ao Concelho de Santarém, tanto o PS como o PSD sentem isso, mas há bons quadros políticos em Santarém, mas como tenho dito, e o vereador também diz, e todos nós dizemos, todos nós estamos de passagem por estes lugares. Ninguém é vereador, ninguém é presidente de junta, nós estamos presidentes, nós estamos vereadores, nós estamos presidentes de junta, e isto tudo é efêmero e há que fazer o melhor enquanto cá estemos e acreditar sempre que o podemos fazer melhor, muitas vezes com dificuldades, mas nunca desistir, porque há sempre uma oportunidade, e como católico sou, e permitam-me dizer isto, e digo muitas vezes, acredito sempre que quando se fecha uma porta, há uma janela que se abre e os problemas acabarão por se resolver. A situação financeira da Câmara, já o disse, foi muito pior e hoje é uma situação muito mais estável e conseguiremos com toda a certeza ainda fazer mais e também começar de alguma maneira a lançar alguns dos projetos com os quais nos propusemos e nos candidatámos há 2 anos atrás. Respondendo diretamente às questões colocadas, começo ao vereador Ricardo Segurado sobre a questão das instalações da DRAP LVT. Eu tinha este assunto para falar, o vereador Ricardo não pôde estar na última, mas eu achei que deveria falar, houve uma reunião, entretanto, sobre isso, e o que tinha dito na outra reunião que o Sr. vereador colocou a questão é a mesma que disse, e depois o telefonema, o vereador pergunta o que é que o Presidente da Câmara acha que é melhor para a sua cidade. Eu digo? Não, houve um telefonema, ou seja, para a sua diretora, e depois tivemos uma reunião onde marcámos isso. Não. E dizer que nessa reunião, eu tive a oportunidade de dizer na outra reunião onde não esteve, que tivemos a reunião, agora quebrou-me o raciocínio, mas já vou tomar novamente o raciocínio. E eu nessa reunião, tive a oportunidade de dizer que não estou como Presidente só da cidade de Santarém, sou Presidente do Concelho. E há que fazer esses equilíbrios e são aqui entidades que o município não tutela. Poderei ter a oportunidade e a opinião, não é a oportunidade para ter a opinião sobre os assuntos, mas havia uma coisa que eu estranhava, que era o seguinte, que era como é que havia uma entidade que tinha projetado há meia dúzia de anos atrás atuar-se num local onde gastou dinheiro, cerca de 200 mil euros, e disse que o vereador até era de Santarém, o atual vereador Ricardo Segurado trabalhava com esse vereador na altura, e houve uma decisão de levar os serviços para o INEAV, dito Fonte Boa, e também uma parte deles para o CNEMA. O que é que acontece? Passado meia dúzia de anos, nunca se instalaram nesse local. E, portanto, quando nos é questionado aqui em reunião de Câmara se iriam para esse local, se vinham para esse local, não, para a Fonte Boa, eu disse que teríamos que ver isto. Porquê? E, como disse, tive a oportunidade de dizer na última reunião que é o seguinte: a atual diretora da DRAP, numa reunião que existiu, e eu já esclareci isso, disse isso publicamente, ali diz que não disse bem isso, disse outras coisas, mas foi isso que me chegou, onde disse que quando se começou a falar do projeto da Fonte Boa, que era contra e que esse projeto devia ser em Abrantes, no Tecnopolo. E eu associei estas duas coisas, vou ser sincero, então, não quero ir para lá, porque o senhor poderá ter alguma coisa contra a Fonte Boa, e há um projeto que está a ser desenvolvido relativamente
à Fonte Boa, que eu acho que é importante, e quero dizer que fiquei aqui preocupado o Sr. Vereador ter dito que era uma vontade do anterior Governo, não se sabe se este atual Governo poderá querer instalar-se, não. Eu espero que a vontade deste atual Governo relativamente a essa matéria seja a mesma, porque isto é importante para a nossa região. Se não for este projeto, poderá ser outro projeto. Eu acho que a Fonte Boa, como está, cabe a todos temos toda a responsabilidade política de fazer algo por aquele local, e, como digo, se não for este projeto, eu acho que este projeto seria importante e englobante. Porquê? Porque são muitas as entidades, a Universidade de Évora, a Universidade de Lisboa, INIAV, NERSAN, IPS, e, portanto, terá pernas para andar. Mas, como eu estava a dizer, como já tinham sido feitas declarações nesse sentido, pensei que houvesse alguma má vontade relativamente à Fonte Boa e ao INIAV. E foi isso que tive que esclarecer com a diretora e com as entidades, na reunião que eu tive com o Sr. Vereador, nós tínhamos dito que primeiro deveria falar. Se não há mesmo vontade, a decisão nós teremos toda a disponibilidade, como disse, já tinha demonstrado isso, dentro da EPC, porque o argumento que é utilizado é que as pessoas têm dificuldades em deslocar-se para as atuais instalações, e se for para o Vale de Santarém, ainda serão maior as dificuldades. E, portanto, é isso que nós, de alguma maneira, falámos. Já houve uma reunião, já foram dadas plantas. Agora, continuo a dizer que nós, olhando para a decisão política, claro que estes 100 mil euros, provavelmente as obras foram feitas, para ser aproveitadas para alguma coisa, mas sabemos, e eu sei, e a Fonte Boa, nos últimos ano e meio, tornou-se assunto político, esteve, de alguma maneira, na ordem do dia, todas as forças partidárias visitaram o espaço e sabem que ele atualmente não está a ser utilizado e foi ponderado para lá. Claro que todos percebemos que as coisas podem mudar, mas isso não percebi e foi essa a resposta que dei na última reunião. Sobre a questão do rugby e da questão dos holofotes, eu quero dizer o seguinte: nós ainda esta semana andámos a substituir lâmpadas em várias zonas da cidade. Aqui ainda na quinta ou na sexta-feira, hoje da República, estavam acesas durante o dia, que andámos a substituir, vamos substituir mais. Temos tido aqui alguns diferentes com a EDP, que eu não escondo, já o disse na Assembleia Municipal, já o disse em reuniões de Executivo, porque, e mesmo, justamente aqui umas passadeiras que alguns vereadores referiram, nomeadamente em frente à EDP e à Segurança Social, que nós temos pedido insistentemente para a EDP reparar e não tem conseguido. Já o disse, o ano passado, há cerca de 6, 7 meses, tivemos uma reunião com os dirigentes da EDP e com as juntas de freguesia, porque também há queixas destas relativamente à EDP em algumas freguesias, e nós temos insistentemente feito pressão para que as coisas sejam reparadas dentro do tempo que é exigido, e as coisas não têm corrido bem. Mudou a direção da EDP há cerca de 2 meses, já reunimos, vamos pedir nova reunião, e estou a ponderar mesmo fazer novamente uma reunião com as juntas, porque fica muito ónus no município de Santarém e o ónus também nas juntas de freguesia quando nós solicitamos. E quero-vos dizer que o município de Santarém, há uns anos atrás, tinha dívidas à EDP, hoje não temos dívidas, ou seja, temos as contas em dia com a EDP e, portanto, eu acho, já o disse, exige a mesma palavra que disse na última reunião, exigia que houvesse um tratamento diferente relativamente à Câmara Municipal. E vou reportar, se esse tratamento não mudar, as coisas vão ser muito mais duras. Porquê? Porque o município de Santarém hoje tem que exigir um tratamento diferenciado, porque eu duvido que haja algum outro cliente, pode haver, mas no distrito, que pague cerca de mais de 2,5 milhões de euros por ano à EDP. E, portanto, exijo que sejam tratados de maneira diferente e que sejam muito mais céleres a resolver os nossos problemas. Nós, Câmara Municipal de Santarém, não temos nada a ver com os problemas que a EDP possa ter com os seus prestadores de serviço. Nada. Portanto, se os trabalhos são dados aos prestadores de serviços, se eles não fazem, a EDP terá que responder sobre isso. Sr. Vereador, sobre a questão do passar no centro histórico e a questão da recolha do lixo durante a manhã, ou seja, nós não tenho nota dessa queixa. Temos feito agora mais ações, não só de limpeza, mas também com a questão da recolha do papelão, que tem funcionado muito bem na parceria que temos com a Resitege, e, portanto, e mesmo a varredora pequena, que durante algum tempo esteve variada, está a funcionar e a passar está a passar. Mas eu percebi, não tenho essa queixa, mas vou reportar isso e ver, portanto, poderá haver alguma coisa relativamente ao ruído. Em 2013, a questão
temos falado com os bombeiros por causa dos sapadores. É algo que nós temos em mente e está falado e não está fora das nossas cogitações, muito pelo contrário. Agora, o que nos foi dito, e tenho reuniões onde tiveram não só o nosso comandante, como representantes da Federação Portuguesa de Bombeiros Profissionais, onde eu tenho sido bastante crítico até da atuação da Federação. Porquê? Eu acho que deveria ser mais acérrima na defesa dos bombeiros profissionais. Tenho dito, a vereadora Susana também chegou a estar numa dessas reuniões, inclusivamente na Associação Nacional de Municípios já falei desta situação. Há uma cadeira intermédia que está a ser, que já é falada há muito tempo, ou seja, isso não se avançou porque disseram que rapidamente essa carreira intermédia entre os bombeiros, a carreira de bombeiro que temos hoje, e os bombeiros sapadores, iria surgir. E já lá passaram quase 3 anos e isso não surgiu, não surgiu esse diploma que eu acho que era importante. E quero-vos dizer que muitas vezes tenho tomado a palavra em defesa dos bombeiros profissionais e algumas vezes, e recordo até com anteriores secretários de Estado, muitas vezes ser-me dito o contrário do que a Federação Portuguesa de Bombeiros nos dizia. Portanto, daí o meu desalento relativamente a esta matéria. E quero dizer que ainda no passado sábado, sim, a Ministra da Administração Interna esteve em Santarém. Eu tive a oportunidade, não só eu, como a Presidente de Tomar, o Presidente de Coruj, que temos bombeiros profissionais, de lhe dizer no final dessa reunião as dificuldades que temos por causa do financiamento dos bombeiros municipais. Tem que ser revisto esta situação, como outras. Há mais de 10 anos, por exemplo, que ao nível dos seguros, os municípios não recebem do Instituto Português de Seguros dinheiro para as suas corporações de bombeiros, fica tudo nas associações humanitárias de bombeiros e, por exemplo, nós, se sair um carro dos bombeiros municipais, para ter um exemplo, se houver um acidente, se for os municipais, nós temos que depois faturar à companhia de seguros as nossas despesas. Se for um carro dos voluntários, como eles já recebem dinheiro do Instituto Português de Seguros, não tem que faturar porque já recebem uma verba para isso. Como isso foi retirado aos municípios, os municípios que têm bombeiros municipais enviam a fatura a posterior. Isto causa-nos, estou a dar aqui um exemplo, podia dar mais, causa transtornos e isso realmente tem que ser visto. Porquê? Porque todos os bombeiros têm formação, mas os profissionais realmente têm uma formação excepcional e, portanto, nós temos 4 corporações de bombeiros. O que nós queríamos era ser mais, estes municípios queriam ser mais ajudados, não era para retirar mais verbas à proteção civil, era que, provavelmente, se fossem mais ajudados, podiam ainda dar mais às associações humanitárias de bombeiros. É esse o nosso sentido. Sermos mais ajudados, poderíamos ajudar ainda mais as associações humanitárias de bombeiros. Sr. Vereador, relativamente à questão das AECs, dívidas período de CM, não temos, a município de Santarém não deve nada relativamente à AECs e aqui dizer que mesmo a anteriores mandatos, neste momento não temos dívidas nenhumas. Houve uma litigância entre empresas, não coisas tudo a quais o município de Santarém era e é alheio. Sr. Vereador, sobre uma questão aqui que eu acho curiosa esta questão, relativamente à questão das eleições do PSD, e a pergunta que coloca é muitas vezes para ficar a pergunta, e mesmo com a explicação que eu vou dar, que vai ser clara, vir com essa questão. E eu percebo que é que esta pergunta aparece, porque houve irregularidades, estou na comunicação social nestas eleições, tiveram estas e, portanto, poderá ser vindo dentro de alguma coisa, tipo de resposta. Eu quero lhe dizer que sou crítico desse tipo de situações. Pode-se lhe dar a dizer que houve uma pessoa dos gabinetes, houve uma pessoa que esteve muito ativa nessas eleições, que tirou férias. Tirou férias. Pronto. Tirou férias. Não, está aí o documento. E além da questão das férias, dizer o seguinte, houve outras pessoas que participaram, que são deputados municipais, que algumas pessoas podem nos confundir como trabalhando dos nossos gabinetes, mas não, são deputados municipais e não são dos nossos gabinetes. Mas quero dizer uma coisa, eu sempre critiquei isso e vou dizer porque é que critiquei. Eu era Presidente de Junta e há bocado estava a dizer, o vereador Celso Brás, que vinha com alguma frequência à Câmara Municipal de Santarém. E em 2014, se calhar, vou falar isto pela primeira vez, porque, como disse há bocado, estamos numa cidade onde é difícil fazer política porque nos conhecemos todos e muitas vezes não falamos.
Eu vi, com os meus olhos, entrei num gabinete de uma pessoa de quais somos todos amigos, que era assessor de um vereador de então, isto foi 2004, e havia eleições intercalares em Alcanhões. Qual é o meu espanto quando entro no gabinete dessa pessoa? É ali onde hoje é a informática. E no gabinete desse assessor eram só coisas de Alcanhões do PS espalhados por cima da mesa. Eu disse, epá, conhecemos, estás aqui a fazer isto, agora entre eu, sou do PSD, se fosse outro tipo, fosse outra pessoa, que não fosse o Ricardo Gonçalves, isto agora já daria aqui uma grande confusão. Portanto, sempre critiquei esse tipo de atitudes e é isso que tenho que dizer sobre essa situação. Relativamente à vereadora Paula Canavarro, portanto, já reforçámos todas estas troca de posições, como tinha dito, sobre a STAM. A vereadora não esteve na última Assembleia Municipal, onde isto me foi perguntado, salvo erro, sobre o o deputado municipal Zé Luís Cabrita, sobre a questão do presídio. Só um bocadinho. Sobre a questão do presídio. Dizer o seguinte, nós, já disse e que isto fique claro, o município de Santarém não é proprietário do presídio, ou seja, nós, dentro daquele... Senhores vereadores, só um bocadinho, os senhores vereadores estão aqui. Em 2009, 2010, quando houve aquelas aquisições à STAM, houve uma tramitação para comprar o presídio, não há, essa compra não foi efetivada. Só a DEPC é que foi. Nós, na negociação que estamos a ter com a STAM, e quero dizer que, curiosamente, e faço aqui, quero dizer aqui uma outra situação, que é, nós temos sucessivamente pedido reuniões ao Secretário de Estado e ao Ministro tutela nesta matéria. Eu sei que o orçamento está atrasado e dificulta. O Secretário de Estado do Tesouro, salvo erro, é o Mourinho, não? Sim. Mourinho, portanto, Ricardo Mourinho, que é a pessoa que tutela a STAM. Eu, sucessivamente, temos pedido reuniões. Acredito, nem sequer ponho em causa muito trabalho que deve ter nesta altura do ano com o orçamento e para a especialidade, portanto, deve ser muito trabalho, acredito que sim, mas dizer o seguinte, nós, por causa da STAM e por causa da EPC, queremos, porquê? Porque chegou-se a algumas posições com o anterior governo sobre a maneira de resolver a EPC. Eu, como vos disse, o município de Santarém, a EPC e também o presídio. O município de Santarém ponderou e fez um pedido de adesão ao FAM para negociar estes imóveis e também a taxa de juros, mas, portanto, dentro disso, não sendo nós obrigados a isso, portanto, mas para podermos, de alguma maneira, negociar dentro desse processo FAM estes imóveis. Chegou-se ao entendimento, nós fizemos avaliações atualizadas da STAM e, portanto, estamos à espera dessa reunião, que para nós era importante, e também os seus vereadores, todos, eu também quero colocar todos ao corrente disto, todas as forças partidárias, porque nós não podemos ficar com o ónus de ter adquirido um imóvel que provavelmente não valia aquilo que nós pagámos por ele e que atualmente nos está a onerar e a pesar muito nas nossas contas. E isso é muito importante que a gente assim faça. Relativamente à questão dos estudos das águas de Santarém, das águas de Ribatejo, eu poderei fazer chegar isso, nós temos a concluir alguns deles, não os concluímos. Como devem calcular, houve aqui assim, uma questão falada na reunião de Câmara, que era feito pela CIMLT. Muito obrigado. Relativamente ao vereador Celso Brás, obras da esplanada de Moinho Fau. O vereador depois poderá falar também mais sobre isto, que é o seguinte: quem está a fazer a obra não somos nós, o vereador. Não sei se tem essa percepção. A responsabilidade é da entidade que ganhou o concurso, porque nós optámos, e acho que essa é a melhor prática, e os que vão sair dentro de algum tempo para as cafetarias ali da Jardim da República será nos mesmos moldes. É feito um levantamento das intervenções a fazer, elas são valorizadas,
Depois há um concurso para a renda e a pessoa os primeiros meses não paga a renda, mas desconta nas obras. Portanto, e isso tem sido feito assim ultimamente, e portanto acho que ganhamos do ponto de vista de celeridade nos concursos. Porquê? Porque agora estamos para lançar, pois ainda fôssemos fazer obra e as pessoas também podem adaptar de alguma maneira, cumprindo o que vai, dentro do projeto, que também vai, penso, a todo o processo. Dizer o seguinte, portanto, quem está a fazer essas obras são essa entidade que ganhou o concurso. Relativamente às questões do trânsito, o vereador já falou. Sr. Presidente, é só importante acompanhar porque o estado em que ela está apresenta alguma insegurança. Mas das vedações... Sim, mas isso o vereador vai acompanhar. Vai acompanhar esta situação. Sobre as passadeiras, já falei há pouco na iluminação, temos isso visto, temos isso acompanhado e, portanto, espero que isso seja dentro de algum tempo feito. Relativamente à questão do lixo, nós temos essa noção. Por isso vamos fazer uma coisa que também disse na última Assembleia Municipal. Nós temos a solução do glutão, correu muito bem, nós vamos adquirir mais 2 glutões, ou seja, para fazer esse serviço, ou seja, relativamente a esses locais mais pequenos, ou seja, funciona muito melhor do que propriamente a nossa varredora, a grande. Porquê? Porque não consegue chegar, ou seja, ou faz de manhã, mas muitas vezes não consegue tirar os carros todos, ou seja, ou teríamos que dizer aos carros é proibido estacionar durante essa praça num dia, e isto torna-se incomportável, mesmo com os superadores nesta altura, como chove, não é tão fácil, quanto o tempo deixar de chover, com os superadores ainda funciona. Nesta altura não funciona tão bem, mas, portanto, com o glutão, com os 2 glutões, esperamos mais um mês e tal, conseguir ultrapassar o numerário. Tem razão, ou seja, o vereador depois poderá dar esses números, não tínhamos dado essa informação, temos isso. Vereador Jorge, a questão do mercado quinzenal não se vai realizar ao seu vereador. Nós temos uma questão que é o seguinte: nós vamos ter as festas da cidade, nós sabemos que há esse hábito, também alteramos, mas as festas é um marco importante para nós, para os mais jovens, para os menos jovens, para o movimento associativo e cultural de Santarém, e nós, como temos de tirar uma parte da vedação, que já estava previsto isso, sempre fosse feitas as festas, como sabe o mercado agora é vedado, mas nós, a quando das festas, temos de tirar uma pequena parte da vedação e isto já estava falado e já tinha sido comunicado que será nesta altura e daqui para a frente será sempre na altura de março. Haverá aqui algumas mexidas relativamente aos mercados e é uma coisa que não é de agora e que já aconteceu há algum tempo. Quanto à questão das passadeiras, essa passadeira, isso já foi falado há algum tempo, eu quero dizer que aquilo até tem, isso depois houve aqui uma Assembleia Municipal, salvo erro, onde questionaram isso, e segundo sei, ou seja, até tem sinalização para invisuais essa passadeira no piso. Sim, mas as pessoas não vão porque aquilo acaba por fazer o desvio das pessoas. Foi isto que os nossos técnicos nos disseram. Não sei fazer a leitura dessas passadeiras, mas, portanto, dizer isso. Sobre a questão do piso escorregadio, ou seja, temos isso já há algum tempo atrás. Colocámos algumas fitas em algumas zonas, não são todas as zonas, para que as pessoas, como se mete nas escadas, já fizemos, desapareceu, temos que o fazer, também com a ajuda de freguesia, estamos a ver essa situação. Sobre a questão que a vereadora Susana Pita Soares disse, estar aqui reforçar a inauguração da exposição amanhã, acho que é muito importante, dia da mulher, e de maneira nenhuma podemos deixar de estar presentes nesta abertura. A exposição do Parlamento, na passada sexta-feira tivemos a inauguração, mais uma vez lanço o desafio para todos a visitar, nomeadamente os mais novos, quem tem filhos, está muito bonito, é uma história do parlamentarismo, portanto, como ele começou, a sua base, com base na Constituição de Cádiz, em Espanha, e tudo o resto, uma Constituição bastante progressista e que depois toda a evolução está ali parte dos nossos últimos 2 séculos da nossa história. Festas de São José a reforçar, começam no próximo dia 16. Consumidores CO2, muito importante também, vereador Luís Farinha, a participação na BTL, muito importante, estive lá no primeiro dia da abertura, com o senhor, onde esteve o Sr. Primeiro-Ministro,
dizer que tivemos uma participação, também fazer para além dos agradecimentos, reforçar os agradecimentos que o vereador Luís Farinha fez, aos técnicos da ERTAR, aos técnicos da Câmara Municipal e aos funcionários nossos que lá estiveram, aos empresários que lá estiveram, as associações que lá estiveram na BTL em representação do município de Santarém, e também aqui um abraço de agradecimento ao Dr. Ceia da Silva, que mais uma vez fez questão que a nossa participação, e contigo aqui nossa, é a participação da Lesíria do Tejo, fosse uma participação importante, uma participação que a todos nós nos enobrece. Muito obrigado. Entrando no período da ordem do dia. Sim. Só 10 segundos, muito rapidamente, só para não deixar qualquer dúvida, Sr. Presidente. A minha questão que coloquei sobre se tinha ou não existido algum período de férias não tem nada a ver com questões internas do seu partido, do vosso partido. Era-me perfeitamente indiferente a disputa eleitoral, não tenho qualquer interesse direto, isso é uma questão do PSD, dos militantes do PSD, e a minha questão prendeu-se apenas e só com informação que me chegou da parte do militante do Partido Socialista e, portanto, tal como eu lhe tinha dito quando coloquei a questão, para mim basta uma sua palavra nesta matéria, portanto, não preciso de qualquer prova, apenas e só isso. Nem tive conhecimento nem tive conhecimento dessas questões. Nem tive conhecimento dessas questões. Também dará um espaço, isso, portanto. Se me permite, Sr. Presidente, dizer só que, naturalmente, temos a responsabilidade e o dever pelas funções que exercemos, e porque se trata de dinheiros públicos e de tempo que as pessoas estão a trabalhar, que, naturalmente, quando não estão em funções na Câmara, têm que estar ao abrigo do seu direito de gozo de férias. E, portanto, temos por princípio e por norma e por hábito, sempre em qualquer circunstância que nós estejamos ao serviço da Câmara, fazer uso de férias, como de resto temos por hábito usar os nossos carros, pagar o nosso combustível, as nossas refeições, enfim, tudo aquilo que não seja relacionado com o estreito exercício da atividade para a qual fomos eleitos. E, portanto, naturalmente, tive o cuidado de pedir que fosse feita a todos aqueles que pudessem estar a colaborar neste processo eleitoral o pedido antecipado para gozo de férias, porque é essa a nossa forma de ser, de estar e de atuar. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado. E dizer também outra nota, que é o seguinte, Sr. Vereador, aqui nós não somos, como lhe disseram, partidos militantes do Partido Socialista ou outros, de outros partidos. Também dá nota que depois também aguardaremos, como serão tratadas em alguns, nomeadamente, quando se faz a pergunta, porque sabemos que ninguém aqui é inocente, é para ela ter continuidade em alguns órgãos de informação e, portanto, também estaremos atentos como é que eles vão ser tratados, porque há uma coisa que é o seguinte, deixar a pergunta muitas vezes, e como eu disse, eu percebi que ela é em resposta a uma série de ilegalidades que foram detectadas, que não sei, também já estão na comunicação social, portanto, cá estaremos de maneira mas eu não vou entrar por aí também, estou só a dar nota disso com uma grande tranquilidade, como estamos, e todos nós, portanto, os problemas são isso, e eu acho que cabe-nos a todos nós também ultrapassar, e essas situações, como disse, umas são públicas, outras não são, mas com a grande tranquilidade todos nós estamos aqui, com a responsabilidade e sabendo que estamos todos a dar o melhor de nós para que as coisas corram bem, e temos uma responsabilidade perante os municípios de Santarém. Muito obrigado. Entrando no período da ordem do dia, só preciso aqui das informações. O vereador António Carmo já chegou, entretanto. De Joaquim Adelino Félix dos Santos, apresentando pedido de isenção de taxas devido pela... de Joaquim Adel, residente na Rua dos Pinheiros, 140, de Póvoa da Isenta, deste tipo, apresentando pedido de isenção de taxas devidas pela emissão da autorização de utilização para uma edificação cida no local da sua residência. Propor isenção das taxas devidas pela emissão da autorização da utilização de acordo com as informações emitidas. Alguns dos vereadores quer usar a palavra? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. De Lúcio Antunes e Filhos, com sede na Rua Alexandre Herculano, número 11, na União das Freguesias das Setas, Zoia de Baixo, Póvoa de Santarém, deste município, apresentando pedido de pagamento faseado das taxas devido pela emissão de alvará de licença
de legalização de obras no edifício destinado a alfaiataria, sítio no local da sua sede. Propor pagamento faseado das taxas devidas pela emissão de alvará de licença de legalização de acordo com as informações emitidas. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. De cabeça de casal de herança de João Manuel Marques Jesus, residente na Avenida dos Combatentes, número 83, Resto de Chão, União das Freguesias de Santarém, nesta cidade, apresentando pedido de isenção das taxas inerentes ao pedido de certidão em como o prédio não reúne condições de habitabilidade, sítio no lugar de alcaidaria, União das Freguesias da Chete, Azoia de Baixo, Póvoa de Santarém, deste município. Processo número 6, 2015-564, propor isenção das taxas inerentes ao pedido de certidão em causa, de acordo com as informações emitidas. Alguns dos vereadores querem dar a palavra. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. De Terras do Cacho. Queres fazer estes 6? Sim, então, sim. É para a mesma entidade? É, do 4 ao 9. Portanto, isto é a mesma coisa, que propor pagamento faseado das taxas de pela emissão. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. De ponto 10, de Filipe Tadeu Rosa Lourdes Vieira, apresentando pedido de pagamento faseado das taxas devidas pela emissão de alvará de licença, apresentando pedido de pagamento faseado das taxas devidas pela emissão de alvará de licenças de construção de moradia unifamiliar, anexos, piscinas, muro de vedação e arranjos exteriores, sítio no lugar de Caixa, onde freguesias de Romeira e Vares deste município. Propor pagamento faseado das taxas devidas pela emissão de alvará de licença de construção de acordo com as informações emitidas. Quem quer usar, alguns vereadores querem usar a palavra? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 11, peço desculpa. 11. Eu tenho isto aqui, mas o meu não me aparece este. Fecal e produtos químicos. Está aqui, mas tudo bem, está aqui, tenho. De Fecali. Produtos químicos, industriais e comerciais, com sede na Rua Doutor Ferreira da Silva, na Vila de Freguesia de Amiais de Baixo, deste município, apresentando pedido de declaração de interesse municipal referente à regularização de uma unidade industrial de fabricação de produtos químicos, industriais e comerciais, cita em Val de Fontes, Freguesia da Abran, deste município. Submeter o assunto à consideração do Executivo Municipal. Alguns dos vereadores querem dar a palavra? Quem vota contra? Quem se abstém? O voto contra. Portanto, com a declaração de... Declaração de voto do Partido Socialista, dos vereadores do Partido Socialista, que seja apenas a este ponto, se faz favor. Obrigado. Muito bem. Sim. Muito obrigado. Portanto, ponto 12, de José Manuel Coelho da Silva, residente na travessa do Mergulhão número 4, segundo direito, União das Freguesias de Santarém, nesta cidade, solicitando que a Câmara se pronuncie sobre o exercício de direito de preferência na alienação da fração habitacional segundo direito, cito no local da sua residência. Submeter o assunto à consideração do Executivo Municipal. Os vereadores querem dar a palavra. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Sociedade Recreativa e Filarmónica Pernense, com sede na Rua Dr. Manuel Ferreira da Silva, número 30 a 32, Freguesia de Pernas, este município, apresentando pedido de isenção de taxas referentes ao pedido de licença de ruído para a realização de música ao vivo nos dias 5 e 6 de março, no local da sua sede. Ratificação do despacho, portanto, chama ratificação, propor a ratificação do meu despacho de 24 de fevereiro de 2016. Alguns vereadores querem dar a palavra? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. O ponto 14 foi aquele que votámos ainda há pouco, certo? Que foi a alteração. Abertura de contas bancárias, projeto global de estabilização das encostas de Santarém. Isto é uma ratificação. Eu também queria dar nota sobre isto. Não falei no período de ordem do dia porque sabia que tínhamos este ponto. Dar nota que na semana passada fomos notificados pelo POCUR da aprovação da nossa candidatura no valor de aproximadamente 5 milhões de euros para a consolidação das encostas da Ribeira de Santarém e das encostas de Santa Margarida. Dizer ainda que, como sabem, nós já tínhamos lançado no início do ano a empreitada, que está a decorrer. Eu disse na comunicação social, em alguns órgãos de comunicação social, não sei se... E também acho que na nossa nota de imprensa que as propostas era até dia 13, também houve alguns pedidos de esclarecimento a alguns dos concorrentes, portanto que suspendeu esse prazo. É uma obra que a última vez tivemos informação, mais de 40
entidades tinham pedido o caderno de encargos e, portanto, esperamos que o que nós queremos que seja célere, que do ponto de vista administrativo não venhamos a ter aqui alguns contratempos. Espero que assim não aconteça, mas, portanto, como é uma obra já de monta, muitas empresas estão interessados nela. Mas agora há que continuar e esperamos que o mais rapidamente possível se possam iniciar as obras. Portanto, se tudo a correr dentro dos prazos, podem ser no verão, mas se houver aqui alguns atrasos, portanto, também iremos dando nota do que está a passar com este processo. Isto é uma abertura de contas bancárias que é exigido por lei, temos que o fazer no mais rapidamente possível, tem a ver com os fundos comunitários, portanto, se é para retificação, é conta específica, sim. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade a retificação. Protocolo a celebrar entre a União Geral de Consumidores e o município de Santarém. Sra. Vereadora, quer dar alguma palavra sobre este ponto 16? Vereadora Inês Barroso. Obrigada, Sr. Presidente. Sobre este ponto, portanto, o nosso Núcleo de Informação e Apoio ao Consumidor, o NIAC, tem estabelecido com diversas entidades várias parcerias no sentido de irmos promovendo ações e iniciativas, quer de educação, quer de formação, quer de sensibilização relativamente ao consumo. E, portanto, neste momento existe uma estreita relação entre a DECO e a Câmara Municipal de Santarém, entre a própria União Geral de Consumidores e a Câmara Municipal de Santarém. O que trazemos à aprovação do município é uma proposta de protocolo que efetiva esta cooperação que queremos ainda mais estreita entre a Câmara e a UGT, nomeadamente a União Geral de Consumidores neste caso. Portanto, temos como proposta um protocolo que não tem encargos financeiros para o município, portanto, o município assegura condições logísticas de divulgação, de dinamização das ações que venham a ser programadas e a UGC vai colaborando com formadores, com outras valências para que as ações possam ir sendo executadas. Pronto, tenho também connosco a doutora Isabel Rodrigues. Se houver alguma questão do ponto de vista técnico, os senhores vereadores necessitem de esclarecimento, estamos, obviamente, ao dispor. Muito obrigado. Sr. Vereador. Vereador Jorge, faça. Inês. Vereador Jorge, faça. A Inês. Obrigado. Relativamente a este ponto, tenho aqui alguma dúvida, tendo em conta a justificação que aparece, e também aqui explicada agora pela Sra. Vereadora, de facto, não traz despesas para o município. Entretanto, visto no protocolo, isto vem contrariar realmente esta justificação, porque no protocolo aparece num ponto, e no caso concreto na linha D, número 1, da cláusula segunda, onde estabelece que está previsto atribuir ao segundo outorgante apoio subsidiário por cada projeto destinado a suportar encargos previstos nos números anteriores. Portanto, isto vem contrariar o que foi dito. Daí necessitar uma explicação sobre esta matéria. Ainda dizer que, relativamente a esta matéria, no protocolo em que dão como exemplo, nomeadamente o protocolo de Sintra, não está previsto este ponto. Daí ficar com bastantes dúvidas relativamente a esta matéria e solicitar aqui algum esclarecimento sobre tal, porque, de facto, atribuir um apoio subsidiário sem despesa adicional cria-me aqui alguma confusão disso. Com certeza, Sr. Vereador. A questão que nós trazíamos é ipsis verbis a primeira parte da intervenção do vereador Jorge, porque de facto nós não percebemos, e face até à justificação que é hoje aduzida pela vereadora Inês Barroso, todas as explicações são dadas no sentido de não vir a onerar a Câmara por via deste protocolo, mas de facto existe uma cláusula na linha D do número 1, um ponto que é a linha D do número 1 da cláusula segunda, que quase que obriga, a sensação do ponto de vista jurídico que fica é que quase que obriga que todos os projetos que venham a ser tratados venham a beneficiar de alguma comparticipação da parte da autarquia. E por isso a sugestão que eu faço é para que este ponto possa ser retirado e este protocolo possa ser revisto, especialmente no que diz respeito a este clausulado. De forma a que não se entre em contradição o clausulado do protocolo com aquelas que são as justificações para que o mesmo possa ser aprovado. Muito obrigado. Sra. Vereadora Inês Barroso, quer dar esclarecimentos?
agradeço ambas as intervenções, o Sr. Vereador Jorge Luís e o Sr. Vereador Ricardo Segurado. Também eu, ao receber esta proposta, fiz a mesma leitura e em termos de esclarecimento, até com a UGC, e a doutora Isabel poderá também pronunciar-se relativamente a isso, o que nos foi transmitido é que era um proforme que estava contemplado nos protocolos e que, como podem constatar pelo ponto 3, o ponto 3 diz: os apoios integram-se no normal funcionamento e não são geradores de qualquer despesa adicional. Portanto, é entendível que este apoio subsidiário seja não financeiro, mas apoio de condições de logística, de divulgação. Mas se a doutora Isabel Rodrigues puder dar mais alguma informação, porque foi ela que pediu este esclarecimento, que eu própria também o pedi logo de imediato e desde o início, agradecemos também. Desculpe, Sra. Isabel, só agradecer a sua disponibilidade para estar connosco. Dizer também que, relativamente a este protocolo, obviamente que as funções relativamente ao NIAC, esta parte da informação do apoio ao consumidor, estão delegadas a mim, mas gostaria até que o próprio protocolo, que aqui foi todo redigido, como sendo eu a signatária, pudesse sê-lo pelo Sr. Presidente da Câmara esta alteração no Municipal protocolo, relativamente ao protocolo. Se não virem inconveniente... No que estamos a aprovar hoje. Ou seja, isto está tudo feito, a ver, estava redigido para mim, porque havia a informação de que o Sr. Presidente não teria possibilidade de, em termos de agendamento, estar presente nesta data. Uma vez que se verifica que o Sr. Presidente pode estar, que o mesmo protocolo seja considerado para ser assinado pelo Sr. Presidente. Muito obrigada, doutora Isabel. Quem vota contra? Obrigada. Não, ainda a doutora Isabel... peço desculpa, não peço estamos desculpa. ainda... Relativamente à questão... É para gravar, é para gravar. É pouca prática. Relativamente a estes protocolos, como nós assinámos, o nosso último protocolo foi com o Gabinete de Orientação ao Endividamento dos Consumidores, eles passam pela situação de apoio logístico e não de apoio financeiro, até porque é das primeiras questões, quando nós fazemos o primeiro contacto informal, é dizer que a própria Câmara não pode assumir encargos. Como nós somos muito solicitados, e dou-vos um exemplo, por exemplo, o dossiê das ofertas educativas, quando temos que ir às escolas, isto implica, portanto, digamos que se fosse um município a ter que suportar a deslocação, as viaturas, os técnicos, tudo isto seria muito caro. Ora, se nós temos parceiros que nos podem prestar todo este apoio gratuitamente, há sempre uma mais-valia para este gabinete fazer este tipo de parcerias. Com o GC já tínhamos feito alguns trabalhos, alguns contactos, mas de forma, digamos, informal, não com protocolo assinado, em que eles fazem formação, portanto, em questões relativas à área do consumo, como os serviços públicos essenciais, garantias, questões bancárias, etc, etc. Uma vez mais, este protocolo é um protocolo gratuito, não é oneroso, portanto, a Câmara vai ter que prestar apoio simplesmente na questão logística e eu terei que acompanhar qualquer sessão que seja levado a cargo, fazendo eu, portanto, todo o apoio a nível logístico, acompanhamento, divulgação, tudo isso. Não sei se falei... Sim, senhora. Sr. Vereador. Sim, Vereador Ricardo Segurado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado pelas suas explicações. Eu acho que eu tenho um péssimo defeito, que eu fruto, apesar da grosso da minha atividade de ser, ao nível da economia, o facto de ser licenciado em Direito, às vezes, complica aquilo que para outros pode se tornar fácil. E ao olhar para este protocolo e ter este número D, a linha D, eu acho que o problema é exatamente este, ou seja, independentemente do consta do ponto 3, a linha D não faz qualquer sentido de existir neste protocolo. Ou melhor, eu do ponto de vista jurídico, eu acho que o facto de existir a linha D é o suficiente para vir causar no futuro perturbações ao nível do entendimento deste protocolo. Sou muito franco. E ao dizer perturbações, a linha D poderá no futuro vir ser causa para a exigência de alguma contrapartida que não tenha que passar forçosamente por pecuniária.
Ou seja, eu leio isto numa lógica totalmente jurídica, em que a contraprestação da autarquia por via deste protocolo possa não ficar limitada, ou não seja o objeto deste protocolo uma contrapartida financeira, mas ele seja uma contrapartida, nomeadamente logística, nomeadamente ao nível de bens. E do ponto de vista da conta pública, essa contraprestação importa a despesa para a Câmara. E por isso aquilo que eu quero que fique bem claro é se estamos a falar ou não, perante esta cláusula D, onde se diz o apoio subsidiário por cada projeto destinado a suportar encargos previstos nos anteriores, estes encargos não têm que ser forçosamente pecuniários, podem ser de natureza diversa. E o que eu quero saber é se poderá ou não ocorrer, por via deste protocolo, encargos de outra natureza para a autarquia. É apenas e só isso. Eu era só dar aqui. Sr. Presidente, posso só acrescentar o seguinte. É que a linha B já fala no apoio técnico, logístico e material. Exatamente. E, portanto, não se percebe o que é que se pretende com esta linha D. Isso foi distribuído essa parte. E por isso, quer dizer, eu penso que nós não somos obrigados a ter um protocolo igual a todas as outras autarquias. A União Geral de Consumidores poderá ter assinado este protocolo com Sintra. Do ponto de vista jurídico, eles podem ter este protocolo preparado para assinar com outras autarquias e, portanto... Eu estava a mostrar, eu já tínhamos visto isso, eu estava a procurar, agora não estava, mas realça. E, portanto, penso que não se... Nós, seguindo aqui nas nossas tramitações internas, isto foi a divisão jurídica que ressalva isso mesmo, a cautela, as preocupações que o vereador Ricardo Segurado estava a dizer. Porquê? Se vocês verificarem, sempre se dirá as pessoas e contas claramente definidas e o mesmo não implica qualquer despesa adicional para o município. Não sei se... Não li. Pronto. Não li. A minha interpretação é mas leu isso, vereador Jorge. Dizer o seguinte, no protocolo de Sintra, esta linha D não existe. Sim. Portanto, não percebo porque é que, seguindo-se um protocolo de uma autarquia, como é que se vai acrescentar aqui esta linha. Portanto, eu tenho aqui o protocolo à frente, conforme nos foi enviado, e não está previsto. Mas isso nos nossos serviços jurídicos dizem, ou seja, eu, por mim, teria e aprovávamos nestes moldes e se tiver... Não, mas está aqui o... Se quiser, a gente temos que retirar e verificar isso, vereador Inês. Mas não é por aí que fica impedido Não. o funcionamento da União... Mais nenhuma questão se figura... Não, esta é a questão que nós também não mantemos a data da assinatura e faz a assinatura dia 15. Pronto, mas vejam, mas viram, ó vereador, ó Carmo, este entra aqui a divisão jurídica. Mas o problema é que o protocolo depois fica assinado. Não, mas diz aqui. Não, retiramos o protocolo, isso também não é por aí. Sr. Presidente, eu não sei se vou ser extemporâneo, mas eu gostava só de saber qual era o número de formações de contrapartida o número de sessões de formação, sim. Não tenho aqui presente o número. Sim, Nós vamos fazendo a pouco e pouco. A primeira sessão é já mesmo... Vamos articulando a pouco e pouco, consoante as expectativas e as necessidades. Nós vamos já fazer a primeira formação precisamente no dia da própria assinatura, que nós estávamos a apontar para 15 de março porque é o Dia Mundial do Consumidor e, portanto, estávamos a tentar fazer nesta data que se assinala em termos mundiais a sua assinatura e vai ter continuidade com uma sessão de formação subordinada ao tema. Estava aqui à procura, peço desculpa, mas a doutora Isabel, segurança na internet para públicos vulneráveis e cujo público-alvo é essencialmente a UTIS, a Universidade Sénior, e portanto, consoante nos sejam remetidas solicitações também para formações ou para ações de informação, nós vamos articulando, nós garantimos a logística e eles garantem os formadores. Só se estavam previsto algum número mínimo de formações contrapartida? Então, muito bem, Inês, vereador Inês, retiramos o... mas depois não falamos com as pessoas? Tem que haver... Até podemos ser proposta outra qualquer relação. Podíamos assumir o compromisso que, retirando esta alínea, se for da vontade das partes, o Sr. Presidente assinasse o protocolo nestes termos e viesse posteriormente a ratificação, para não comprometermos a data da assinatura, porque é uma efeméride importante. Fica a proposta. Sim, senhora, então é retirado nestes termos. Muito obrigado, senhores vereadores.
Ponto 17. Candidatura a apresentar por Pascoalinho e Pascoalinho, limitada, uma via expressa investidor. Os vereadores que dão a palavra. Sr. Vereador. Eu tenho só uma dúvida. A questão de vir à reunião de Câmara este ponto tem a ver com a redução de taxas, não tanto como a via expresso do próprio processo em si, certo? É com redução, sim. Isto tem a ver com um projeto que achamos que é interessante, que é inovador, portanto, é termos duas motoretas, andar a vender gelados durante na cidade, eu acho que... E, atenção, com sabores tradicionais, que é com sabores a pampilha, a arrepiado... Portanto, Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 18. Anulação de faturas de resíduos sólidos, vale a cabo. Quem vota contra, quem se abstém... Houve alguns esclarecimentos a posterior, penso que os seus vereadores viram sobre alguns destes pontos. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 19. Anulação de faturas de resíduos sólidos, conflito de instalações auto, equipamentos auto. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 20. Publicidade, ocupação de via pública, anulação de valores em conta corrente. Sr. Vereador, sim. Sr. Presidente, relativamente a esta matéria, dá-me ideia que há para aqui alguma confusão na questão da retirada da publicidade. A questão que eu coloco é que se por parte da Câmara Municipal, se há algum controle na publicidade na via pública, quem coloca, quem retira, porque de facto dá-me ideia que vir aqui alguma confusão nesta situação. Fazemos esse controle, só que muitas vezes, relativamente à publicidade, eu vou-vos dar aqui um exemplo que se passou quando da abertura do Retail Park, só que foi muito evidente e fizemos isso, ou seja, como o Retail Park ia abrir 15 dias antes, todas as entidades tinham outdoors com isso, ou seja, e nós, quem passar pensa isto está licenciado, e nós aqui eu comecei a perguntar, eu tinha as taxas na altura, isto não passou por nada, será que isto os procedimentos estão? Não, eram pessoas que iam fazer durante o mês, iam retirar e iam ganhar, nós tivemos que retirá-los todos na altura, só uma entidade que os tinha licenciados. Nós fazemos esse controle, só que muitas vezes, quando tem aberturas ou coisas do género, só para temporários, são mais difíceis de controlar, mas isso é feito esse controle, pelo Serviço de Fiscalização Municipal. Muito bem, quem vota contra, quem se abstém, aprovado, unanimidade. Ponto 21, transferência habitacional de arrendatária residente no bairro Carlos Gulbenkian para a fração do mesmo bairro situado no resto de chão. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado, unanimidade. Proposta de divisão de renda, Rua 1, bairro Suíço, número 8. Os senhores que dão a palavra, quem vota contra, quem se abstém, aprovado, unanimidade. Ponto 23, velocidade excessiva, Centro Histórico da cidade de Santarém. Sr. Vereador. Boa tarde. Eu gostaria só de dar aqui duas notas. Acho que a medida é boa e é uma medida bem-vinda. Já em tempos a falar sobre o centro histórico teria aludido a esse tipo de medida onde o peão tem que prevalecer em relação à viatura. Questionava aqui só duas. Uma questão é sobre a localização das placas, não estarem logo mesmo ao início, já estarem um bocadinho à entrada dos arruamentos, mas isso é uma questão menor, mas eu sugeria à Câmara que no âmbito do site divulgasse esta própria ação como uma ação de sensibilização dos transeuntes, tanto peões como viaturas, e portanto que esta ação de entrada em vigor fosse acompanhada de ações de sensibilização. Temos 2 arruamentos onde a sinalética vai estar colocada e que era importante que as pessoas percebessem que as viaturas passam a ter uma importância menor que o peão na circulação até para o comércio do centro histórico e fosse acompanhada, pelo menos no site, de uma nota explicativa de como é agora circular no centro histórico. Fica aqui a proposta. Obrigado, Sr. Vereador. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 24, proposta de alteração de marcas rodoviárias na Avenida Grupo Forcados Amadores de Santarém. Alguns vereadores querem usar a palavra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 25, doação de brinquedos, modelo Continente Hipermercados S.A. ratificação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Quinta Conferência Nacional sobre a Igualdade Parental, século XXI, autorização para oferta de livros. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 27, doação de brinquedos e bens alimentares, modelo Continente Hipermercados S.A., uma ratificação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 28, ofertas de material, uma ratificação também. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Quando está encerrada a reunião...